No vídeo de hoje eu vou contar as histórias dos 4 piores reis de Israel e as coisas que eles fizeram que desagradaram muito a Deus. Mas, antes de começar a falar sobre a vida desses homens, é importante que você saiba que somente 3 reis reinaram sobre todo o povo de Israel: Saul, Davi e Salomão. Depois, a nação foi dividida em 2 partes: Judá, que ficava ao sul, e Israel, situada ao norte. Os reis de Judá eram descendentes de Davi, enquanto os de Israel vieram de várias famílias e tribos diferentes. Agora, sim, vamos aos 4 piores reis. Número 1, Rei Acabe. Acabe era filho do rei Onri, e liderou Israel por 22 anos. Ele conhecia os mandamentos de Deus, mas não fazia questão de obedecê-los. Ele era um rei muito poderoso e próspero, que fez várias grandes obras de construção, porém, desagradou ao Senhor promovendo a idolatria em sua nação. Influenciado por sua esposa Jezabel, Acabe passou a adorar o deus Baal e, por causa disso, a Bíblia diz que ele foi pior que todos os reis de Israel que vieram antes dele. 1 Reis 16 versículo 32 e 33. Por causa desse pecado de Acabe, Elias profetizou que não choveria mais em Israel. Depois de 3 anos de seca, o profeta confrontou o rei e, com a permissão de Deus, matou todos os sacerdotes idólatras do país. Acabe voltou para casa e contou o que tinha acontecido à esposa, que jurou matar Elias. 1 Reis 19 versículo 1 e 2. O profeta, então, fugiu para o deserto, e o Senhor o salvou da ira da rainha. Algum tempo depois, Acabe tentou comprar uma plantação de uvas de um homem chamado Nabote. A vinha ficava perto do palácio do rei e ele queria usá-la como uma horta. Mas o dono daquele local se recusou a vender a terra, porque a tinha recebido de herança de seus pais. Então, Acabe ficou muito triste e não quis mais comer. Naquele momento, sua esposa Jezabel ficou revoltada e mandou matar Nabote. 1 Reis 21 versículo 7. Quando Acabe ouviu que aquele homem estava morto, ele tomou posse da vinha sem nenhum sentimento de culpa. Por causa dessa atitude cruel e egoísta de Acabe, Elias profetizou que todos os homens de sua família seriam mortos e os cachorros iriam lamber seu sangue no lugar onde lamberam o sangue de Nabote. 1 Reis 21 versículo 19 e 21. Quando o rei Acabe ouviu isso, ele jejuou e passou a viver com humildade. Por isso, Deus não destruiu sua família durante seu reinado. Depois de 3 anos de paz, Acabe decidiu se juntar ao rei de Judá para atacar a Síria. E, antes de ir para a batalha, os 2 reis consultaram os profetas, que lhes garantiram que iriam vencer. Mas o rei de Judá queria outra opinião. Então, ele mandou chamar um profeta chamado Micaías, que também disse que os exércitos seriam vitoriosos. No entanto, aquele rei não ficou convencido com aquela profecia e pediu para que Micaías não escondesse nada dele. Então, o profeta revelou que Acabe seria morto em uma emboscada, porque aquela era a vontade de Deus. Quando Acabe ficou sabendo disso, mandou prender o profeta Micaías até que ele voltasse da batalha. 1 Reis 22 versículo 26 e 27. No entanto, a profecia se cumpriu. Acabe foi para a batalha disfarçado, mas, mesmo assim, uma flecha o atingiu e ele morreu. Os cachorros lamberam seu sangue no lugar onde Nabote tinha morrido, assim como Elias tinha profetizado. 1 Reis 22 versículo 37 e 38. E mais tarde, toda a sua família foi exterminada, por causa de seus pecados. Número 2, Rei Roboão. Roboão era filho de Salomão com uma estrangeira chamada Naamá e foi rei por 17 anos. Depois da morte de seu pai, ele viajou de Jerusalém a Siquém para ser ungido como rei, e o seu primeiro desafio aconteceu pouco tempo depois. A Bíblia conta que os israelitas estavam se sentindo oprimidos por trabalharem demais e pagarem muitos impostos que Salomão cobrava deles. Então, alguns representantes do povo foram até o novo rei Roboão para pedir uma solução para o problema. Veja o que eles disseram: teu pai fez duro o nosso jugo, agora, pois, alivia tua dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. 2 Crônicas 10 versículo 4. Diante disso, Roboão pediu 3 dias aos representantes do povo para pensar em uma solução. Então, ele conversou com os anciãos do reino que foram conselheiros de seu pai. Esses sábios disseram ao rei que a melhor coisa a se fazer era atender o pedido daquelas pessoas. Mas, Roboão decidiu ouvir uma segunda opinião com alguns amigos de infância, e eles disseram que ele deveria manter a mesma postura adotada pelo seu pai, Salomão. Naquele momento, Roboão decidiu seguir o conselho dos seus amigos e se tornou ainda mais duro com o povo.
Ele disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 2 Crônicas 10 versículo 14. Os israelitas ficaram revoltados com a postura desse rei e declararam guerra a ele. Então, Roboão mandou que o seu exército se preparasse para a batalha, mas Deus mandou um recado a ele através do profeta Simaías, dizendo: não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. 1 Reis 12 versículo 24. Roboão obedeceu à ordem de Deus e não enviou os seus soldados para lutar contra o povo. O Senhor, então, se agradou daquela decisão e os israelitas não ficaram mais revoltados. Por muitos anos, o rei seguiu as leis do Senhor e fez a nação prosperar. Mas, quando tudo parecia ir bem, Roboão tomou outra decisão errada. Ele parou de servir a Deus e começou a adorar falsos deuses. E, por causa desse ato de desobediência e idolatria, o Senhor abandonou Israel, que foi atacada e dominada por Sisaque, rei do Egito. Depois de muito sofrimento do seu povo, o rei voltou atrás mais uma vez e reconheceu que somente Deus deveria ser adorado por Israel, e isso poupou a nação de ser totalmente destruída. Apesar de seu arrependimento, Roboão não foi um homem fiel a Deus e não honrou o trono deixado pelo seu avô Davi e seu pai, Salomão. A sua desobediência foi tão grande, que o reino de Israel foi dividido e nunca mais foi o mesmo. Número 3. Rei Manassés. Manassés foi o homem que reinou mais tempo em Judá, 55 anos. Ele era filho de Ezequias, um rei temente a Deus, que lutou contra a idolatria. Mas, Manassés não era como seu pai. Ele abandonou a Deus e cometeu muitos pecados, como, por exemplo, ter construído muitos altares idólatras, até mesmo dentro do templo de Deus. Também se envolveu em feitiçaria e chegou a queimar seu próprio filho em sacrifício. 2 Reis 21 versículo 1 a 6. E se isso não bastasse, ele matou muitas pessoas inocentes e levou o povo de Judá a fazer coisas terríveis contra o Senhor. Por causa de tudo o que Manassés fez, Deus prometeu destruir Jerusalém e trazer desgraça sobre toda a nação, e enviou profetas para avisar Manassés. Veja o que o Senhor disse: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que o antecederam e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se lava um prato, lavando-o e virando-o de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até hoje. 2 Reis 21 versículo 11 a 15. Mesmo com esse alerta, Manassés e o povo não deram atenção aos profetas. Então, Deus permitiu que o rei fosse capturado pelos assírios e levado à Babilônia. 2 Crônicas 33 versículo 10 e 11. Lá, ele sofreu muito e se arrependeu de seus erros. Então, se humilhou e buscou ao Senhor. Deus ouviu o seu clamor e o trouxe de volta a Jerusalém. 2 Crônicas 33 versículo 12 e 13. Então, Manassés começou a desfazer tudo o que tinha feito antes. Ele tirou os ídolos do templo, restaurou o altar e passou a adorar somente a Deus. No entanto, o mal já estava feito. O povo continuou na idolatria. Manassés não conseguiu reverter todo o mal que tinha causado. Depois que Manassés morreu, seu filho Amon se tornou rei e repetiu os mesmos erros, praticando idolatria e outros pecados, que acabaram destruindo Jerusalém. Número 4. Rei Acás. Com a morte do rei Jotão, que foi um homem fiel a Deus durante toda a sua vida, seu filho Acás, de apenas 20 anos de idade, assumiu o reinado de Judá e governou por 16 anos. Porém, diferente dos seus antepassados, o jovem rei trouxe a idolatria à nação e chegou a colocar um altar para adorar deuses pagãos no templo do Senhor, em Jerusalém. Assim como outros reis, Acás virou as costas para Deus e escolheu adorar falsos ídolos. Veja o que a Bíblia diz sobre ele. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor seu Deus aprova. 2 Reis 16 versículo 2. Além disso, Acás cometeu diversos outros atos de infidelidade a Deus, como,
Por exemplo, fazer ídolos de metal para adorar os Balins, que eram divindades cultuadas por povos pagãos, oferecer sacrifícios no Vale de Ben-Hinnom, que era uma espécie de lixão de Jerusalém, e por isso, era um lugar completamente impróprio para adorar ao Senhor. Ele também queimou os próprios filhos em adoração a falsos deuses, e isso era um costume detestável das nações inimigas de Israel. 2 Crônicas 28 versículo 3. Além disso, ele retirou os utensílios do templo de Deus, fechou suas portas e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. 2 Crônicas 28 versículo 24. Para Acaz, servir a Deus não era suficiente. Ele precisava ter várias formas de adoração e a vários deuses. O seu objetivo era ser bem-sucedido, custe o que custar. E por causa de sua desobediência, Deus entregou Acaz nas mãos dos sírios, dos israelitas, dos edomitas e dos filisteus. Mesmo assim, ele não aceitou o conselho do profeta Isaías de confiar no Senhor, e preferiu buscar ajuda em Tiglat-Pileser III, rei da Síria, que derrotou os 4 exércitos que atacavam Judá. No entanto, essa ajuda custou um alto preço a Acaz, que teve que pagar ao rei da Síria uma grande quantidade de ouro e prata, incluindo utensílios que eram usados no templo do Senhor. Desse modo, ele se tornou praticamente um escravo do rei da Síria. E, por desobedecer ao Senhor, Judá quase foi destruída por completo e viveu anos de dor e sofrimento, até a morte do rei Acaz. E na sua opinião, meus amados irmãos, qual seria o pior rei de Israel? E esse vídeo termina aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, e até o próximo vídeo.